Em um marco significativo no campo da exploração do universo, o telescópio espacial James Webb, JWST, partiu da Terra, iniciando sua viagem em direção ao coração do universo. O lançamento ocorreu no dia 25 de dezembro de 2021 e representou a evolução do icônico telescópio espacial Hubble. Enquanto o Hubble já nos brindou com imagens incríveis do cosmos, o JWST está projetado para ser um salto de magnitude em termos de potência e capacidade. Resultado de 3 décadas de desenvolvimento, o JWST possui um design que lhe confere uma vantagem de aproximadamente 100 vezes sobre seu predecessor. Sua arquitetura otimizada é destinada a capturar mais luz e detalhes do que o Hubble jamais poderia, oferecendo aos astrônomos uma oportunidade única de adquirir informações mais ricas e explorar mais profundamente a história do universo. Apenas 6 meses após seu lançamento, o JWST já presenteou a humanidade com a imagem mais detalhada do cosmos já capturada, conhecida como o primeiro campo profundo de Webb. Essa imagem não somente está repleta de estrelas, mas também de galáxias. Ao observar essa imagem, somos confrontados com galáxias que abrangem distâncias colossais, possivelmente representando períodos temporais de magnitude igualmente imensa. Tais dimensões cósmicas estão além de nossa imaginação, exigindo milhões ou até bilhões de anos para viajar até elas, mesmo a velocidades próximas à da luz. A contemplação dessas imagens equivale a uma visão no passado do universo. Por exemplo, o ponto vermelho pálido visível na imagem corresponde a uma galáxia que emergiu há cerca de 13,1 bilhões de anos. Tal compreensão é embasada no tempo que a luz dessa galáxia demorou para atingir nosso ponto de observação. No entanto, é crucial considerar a dimensão efêmera do céu noturno que essa imagem engloba. Surpreendentemente, essa vastidão cósmica seria coberta por uma extensão correspondente à largura de um grão de areia, quando segurado a um braço de distância. Enquanto as estimativas indicam centenas de bilhões de galáxias presentes no universo observável, algumas correntes científicas aventuram-se a especular trilhões. Adicionalmente, é notável lembrar que essas galáxias, assim como a nossa própria Via Láctea, comportam-se como uma rede de sistemas estelares, cada um com incontáveis planetas que podem estar circundando em suas órbitas. A indagação natural então emerge: qual é a probabilidade de que não existam outros planetas abrigando vida em alguma distante galáxia? Poderíamos questionar se, em meio à vastidão sideral, estamos realmente sozinhos. Em virtude de quão tenazmente a vida pode surgir e se estabelecer, o universo exibe tal imensidão que é razoável inferir que incontáveis planetas têm o potencial de sustentar formas de vida. Considerando variáveis como temperatura, distância em relação a uma estrela, número de luas, presença de água e impactos de asteroides, a probabilidade de ocorrer vida em algum ponto do cosmos é consideravelmente elevada. Sob essa perspectiva, não seria irracional concluir que algumas dessas formas de vida poderiam, inclusive, evoluir até um ponto de inteligência capaz de estabelecer comunicação conosco. Entretanto, em meio à nossa busca por sinais de vida alienígena, nos deparamos com um enigma que é conhecido como o paradoxo de Fermi. Este paradoxo se instaura quando a discrepância entre nossa convicção de que o universo deveria estar repleto de vida e a ausência de qualquer evidência convincente para além da Terra se torna aparente. Esse enigma é encapsulado em uma questão fundamental: onde estão os alienígenas? A indagação de Fermi surgiu durante uma discussão com seus colegas em um almoço, em 1950. Como um físico laureado com o Prêmio Nobel, Fermi questionava a existência de civilizações interestelares. Embora a humanidade tenha debatido a existência de vida extraterrestre por um período relativamente breve, a possibilidade de tal presença tem sido uma constante no imaginário humano. Nos últimos tempos, a busca por inteligência extraterrestre, SETI, na sigla em inglês, emergiu como uma organização de destaque, direcionada à busca ativa por sinais de vida alienígena. Estudos realizados por meio do SETI incluem envio de sinais de rádio ao espaço sideral e a monitoração atenta por sinais que possam ser enviados até nós. No entanto, essa abordagem se restringe a sinais intencionais. Enquanto o SETI é uma das pioneiras na transmissão intencional de ondas de rádio, nossa própria tecnologia já tem emitido ondas de rádio desde a sua invenção. Esta emissão abrange desde os primeiros rádios FM e AM, até as primeiras transmissões de rádio no final do século XIX.
Enquanto o SETI busca ativamente comunicação, as emissões tecnológicas da humanidade podem ter sido detectadas por civilizações extraterrestres, sendo estas transmitidas inadvertidamente. Esta possibilidade suscita o questionamento sobre se sinais de rádio emitidos há mais de um século teriam sequer percorrido uma fração significativa do espaço sideral. Mesmo que tais sinais alcancem potenciais civilizações alienígenas, a limitação imposta pela velocidade da luz sugere que a resposta poderia levar décadas ou mesmo séculos para retornar à Terra. Entretanto, poderíamos ponderar se a vida não estaria situada a uma distância mais próxima, digamos, a 50 ou até 20 anos-luz de nós. Sob essa premissa, tais civilizações teriam tido tempo suficiente para receber e responder aos nossos sinais. Surge então a indagação crucial: por que não o fizeram? Uma hipótese inicial sugere que os alienígenas possivelmente não existam. Contudo, essa abordagem parece restringir o vasto escopo de possibilidades e é notoriamente desinteressante. Suponhamos, portanto, que civilizações extraterrestres efetivamente existam. Uma conjectura plausível para sua não comunicação conosco é que eles podem não possuir a tecnologia necessária para tal feito. Adicionalmente, é crucial definir quais sinais devemos buscar. Por exemplo, durante bilhões de anos após o surgimento da vida, as condições para a detecção de vida extraterrestre poderiam ter sido inadequadas. Outra suposição envolve a possibilidade de que tais civilizações possuam um nível de avanço tecnológico semelhante ao nosso. Nesse cenário, pode haver relutância em estabelecer contato devido a uma incerteza sobre a natureza dessa comunicação interespacial. Essa perspectiva está em consonância com as visões de Stephen Hawking, que alertava sobre os riscos inerentes à busca por contato com civilizações desconhecidas. Para Hawking, tal contato poderia resultar em consequências desastrosas, tais como a exploração de nossos recursos naturais, a disseminação de patógenos ou até mesmo motivações coloniais. A realidade é que não podemos antecipar as intenções de uma civilização alienígena, da mesma forma que as divisões entre os seres humanos frequentemente são baseadas em percepções equivocadas. Uma terceira linha de raciocínio sugere que tais civilizações possam estar muito à frente de nós em termos de inteligência e, consequentemente, podem não nos considerar um interlocutor relevante. Essa perspectiva pode ser desconcertante, considerando nossa propensão intrínseca para o egocentrismo. No entanto, é concebível que, a partir da perspectiva de uma civilização tecnologicamente superior, os seres humanos deixem de ser um objeto de interesse. Essa civilização poderia ter alcançado um estágio de avanço tão extraordinário que nossa relevância se dissipou. Nesse contexto, a humanidade poderia ser comparada às formigas no âmbito cósmico, sendo observada momentaneamente, mas rapidamente esquecida. A percepção de que a humanidade é interessante pode prevalecer em um primeiro contato, mas com o passar do tempo, esse interesse se atenuaria. De fato, passamos diariamente por milhões de formigas sem atentar a elas. Semelhantemente, uma civilização alienígena poderia adotar uma atitude análoga. Uma realidade em que a presença de civilizações alienígenas é abundante também justifica a falta de interação direta conosco. Numa abordagem mais cética, poderíamos especular que as civilizações superiores preferem a discrição à comunicação explícita. A hipótese, floresta escura, postula que o universo está repleto de civilizações astutas que optam por evitar o risco de contato com outras espécies, observando silenciosamente do escuro. Se tais civilizações optam por contatar é uma questão que está sob sua prerrogativa. No entanto, a teoria sugere que a ausência de comunicação não implica necessariamente em desinteresse ou inexistência. Naturalmente, esta discussão parte do pressuposto de que nenhuma civilização alienígena já nos visitou. Em uma reviravolta contemporânea, em julho de 2023, David Gross, um ex-agente de inteligência, testemunhou sob juramento que seres biológicos não humanos foram recuperados através de um programa altamente secreto do governo dos Estados Unidos dedicado à investigação de OVNIs. Essa afirmação é única, logo que é a primeira vez que alguém com credenciais verificáveis se manifesta sob juramento para declarar algo que, se falso, poderia acarretar sérias consequências legais. O ceticismo é fundamental, visto que a alegação demanda evidências extraordinárias para ser corroborada. Entretanto, mesmo se essa declaração for genuína, a ausência de evidências tangíveis continua a ser uma questão central. Se uma nave alienígena conseguiu alcançar a Terra, é plausível inferir que outras também teriam essa capacidade. Nesse cenário, se visitações alienígenas já ocorreram, não há motivo para crer que não acontecerão novamente.
Em termos de desenvolvimento de civilizações, a viabilidade de um acobertamento governamental encontra limites, especialmente quando se considera a probabilidade de que civilizações visitantes sejam mais avançadas. Diante dessas considerações, retornamos à indagação inicial: onde estão os alienígenas? Se a vida é tão ubíqua quanto a imaginação nos permite crer, por que não fomos brindados com uma sucessão de visitações? Uma teoria amplamente aceita que busca explicar essa aparente ausência é conhecida como o Grande Filtro. Este filtro pode ser caracterizado como uma barreira que interrompe o avanço de civilizações, muitas vezes levando à sua extinção. As possíveis causas incluem impactos de asteroides, erupções vulcânicas catastróficas, surtos de doenças incontroláveis, evolução desenfreada da inteligência artificial ou até mesmo autodestruição deliberada. Segundo essa perspectiva, a grande maioria das civilizações que ultrapassa o Grande Filtro falha e acaba por se extinguir. Tal fenômeno poderia explicar o silêncio cósmico, uma vez que nossa civilização pode ter superado esse filtro cósmico, nos permitindo existir enquanto outras falharam. Contudo, essa teoria oferece apenas metade da narrativa. A questão fundamental que rodeia a vida alienígena gira em torno da nossa própria excepcionalidade. Em última instância, o paradoxo de Fermi é uma projeção dessa indagação, guiada pela forma como buscamos, o que buscamos e nossas suposições sobre o comportamento de outras civilizações. Esse é um empreendimento irônico e egocêntrico, mas também é profundamente humano. Entretanto, essa mesma curiosidade humana pode trazer consequências graves, como previamente observado por Stephen Hawking. É possível que a busca incessante por vida extraterrestre seja, em sua essência, uma empreitada arriscada. Considerando a vastidão desconhecida do espaço, tal busca pode desencadear eventos imprevisíveis e além de nossa compreensão. Em última análise, enquanto nos debruçamos sobre a pergunta onde estão os alienígenas, talvez estejamos lidando com a incógnita do desconhecido. A busca pela vida extraterrestre é uma exploração que transcende os limites terrestres e reflete uma busca pelo entendimento mais profundo de nossa existência. Através de esforços como o telescópio espacial James Webb, a humanidade busca responder a perguntas fundamentais sobre nosso lugar no cosmos. No entanto, a busca por respostas, em si mesma, pode ser o nosso próprio grande filtro. O que encontraremos ao final dessa busca é uma incógnita que talvez seja melhor não desvendar. 2 passos audaciosos são necessários: o primeiro é a busca galáctica, e o segundo, ainda mais ousado, é a possibilidade de enfrentar o desconhecido.